E aí, pessoal, mais um Física Conversas. Hoje vai ser com o João Pedro Gomide, que vai falar sobre supersimetria, campos e cordas. É, então, vamos esperar o João. Aí tá. E aí, João? Oi, Tranquilo? tudo bom? Tudo bem. Então é isso aí. Hoje então, eu vou conversar com o João Pedro Gomide, que faz mestrado em Física Teórica no IFT e estuda supersimetria. Então, estuda supersimetria, campos e cordas, é Tudo isso? disparado aí. É uma coisa meio amorfa. Eu fico transitando entre cordas e teoria de campos, essas coisas. Pode crer. Tipo, bom, então, tipo assim, tu tá, vamos dizer assim, já tá talvez indo pro final do mestrado agora, né? Sim, os últimos, 6 meses? É, Pode crer. E defendo aí, em, aparentemente eu defendo em julho. pode crer, falta meio ano então. Pois é. E aí, tipo, agora nessa reta final, eu imagino que tenha se formado algum tipo de, não sei, o tema que tu tá pesquisando principal, assim, pra tua dissertação e tal. Sim, o primeiro ano foi meio preparatório, né? Eu fui, porque, tipo assim, as coisas chegam a um ponto que você quer estudar cordas, por exemplo, você tem que saber bastante coisa antes, né? Então, e são coisas que não são necessariamente vistas durante a graduação. E então eu passei o primeiro ano fazendo curso de teoria quântica de campos, de as matérias obrigatórias do mestrado, teoria de campos e tal. E aí acho que em setembro, foi em setembro que eu defini com o meu orientador o que eu, o foco que eu queria seguir para dissertação, né, no caso. Uhum. Então já tem uns 3 meses que eu estou trabalhando mais ou menos no que vai, vai ser a dissertação. Pode crer. E Então, qual é o tópico? Porque, tipo, então, dessas cara, coisas que tu fala que tu estava estudando antes, imagina, tudo isso é tipo assim, campos, supersimetria, cordas, tudo isso, vamos dizer assim, são os pré-requisitos, né? São as. sim, é, no final das coisas, no final das contas, o que acontece é que o meu propósito, o que eu quero fazer é usar cordas para usar cordas em teoria quântica de campos. Vamos pôr assim. E usar a Hum, teoria quântica de campos em cordas. Tipo, uma rua de duas mãos entre esses dois assuntos. E então foi isso que eu tive que fazer, né? Você tem que aprender teoria quântica de campos, você tem que aprender cordas, para pode você crer. poder tentar entender como que uma leva na outra. Uma pode ajudar na outra, né? O que eu sei, assim, teoria quântica de campos seria tipo a teoria que descreve, vamos dizer, as partículas elementares, o modelo padrão, a física que a gente conhece experimentalmente hoje. E teoria de cordas Isso. seria a teoria que propõe explicar, vamos dizer assim, os procura, eu não sei, tipo, teoria de cordas é a ideia de que as cordas elas são o objeto fundamental, né? Uhum, uhum, E de que forma, então, exatamente. de que forma essa conexão Então, é feita, por assim? exemplo, igual você falou, o modelo padrão é uma teoria quântica de campos. E ela é uma teoria quântica de campos específica. Porque ela, tipo assim, teoria quântica de campos é uma coisa maior e você pode definir várias teorias diferentes baseadas
no que você coloca nela e no que você pede dela também. Ou seja, você pode mudar as dimensões, quantas dimensões você está querendo considerar na sua teoria, você muda quais são as partículas que você está querendo escrever na sua teoria, você muda as simetrias, e então cada uma delas você pode dizer que é uma teoria quântica de campos, né? Especificamente, o modelo padrão é uma dessas teorias específicas. É, que aí ela tem as simetrias que a natureza tem as partículas, os prótons, os nêutrons e tal que a natureza tem, é, só que não tem a gravidade. Ela não descreve a Entendi. gravidade. É, e aí eu acho que provavelmente o pessoal já falou disso aqui, que a ideia de cordas é você dar um migué nisso aí. Não dar um migué, porque não é migué, cordas, né? Mas é você tentar é, pensar as coisas de uma maneira diferente, de tal forma que você possa incluir gravidade. Certo. É, Certo. e aí, igual você falou, as partículas não são mais pontinhos, elas são cordas. E aí, o que que vai Hum. te falar o que que é uma partícula específica é como que a corda está vibrando. Então, por exemplo, igual uma corda de um instrumento, da maneira como ela vibra. Você pode, a mesma corda, você bate nela, você pega um violão, aí você põe, sei lá, o dedo num determinado caso do violão. Aí você bate na corda. Aí você está fazendo ela vibrar numa maneira específica. E aí isso te dá, sei lá, um dó. Se você muda o dedo, você está mudando o jeito que ela vibra e você está mudando a nota. Então você vai ter um ré. Da mesma forma, a teoria de cordas seria mais ou menos isso. Do jeito diferente de você fazer vibrar a corda fundamental, vai te dar uma partícula diferente. Só que o que me interessa não é necessariamente é, é, chegar em algo que descreva necessariamente a natureza. Lógico que o objetivo de todo físico é esse, né? Uhum. Mas não é o objetivo, eu diria, imediato. Pode É, crer. porque, sei lá, aparentemente a gente ainda está um pouco. A gente ainda tem que caminhar um cadinho para fazer isso. Então, o que eu acho interessante é de usar essas duas coisas, ou seja, você usa teorias quânticas de campos de outros tipos, entendeu? Sem ser o modelo padrão necessariamente, e usa esse mindset que você tem, essa ideia de cordas, de que as coisas são cordinhas que vibram e tal, para aprender mais sobre como que as coisas podem funcionar em física, entendeu? E isso possivelmente vai te ensinar coisas que vai te deixar mais perto de finalmente poder atacar o problema e falar, ah, as cordas desse jeito vão te reproduzir o mundo, entendeu? Porque, Pode por crer. exemplo, no caso, a gente, sei lá, tem jeito de você trabalhar com dimensões diferentes, é, coisas que ainda não foram observadas e que não são necessariamente observadas, mas você trabalha e você brinca com essas teorias porque elas acabam te ensinando coisas interessantes sobre física no geral. E aí tipo, é isso que eu acho interessante. Por que que a gente... E acaba que você pode... Eu falei, aparentemente são duas coisas distintas, mas você tomando um certo limite numa teoria de cordas, você consegue uma teoria quântica de campos. Então é por isso que você pode transitar entre as duas, Pode entendeu? crer. Tipo, eu posso olhar para a teoria quântica de campos como uma classe de teorias e teorias de cordas como uma classe de teorias também. E aí, tipo, talvez pensar num certo limite, uma certa teoria de cordas vira uma teoria quântica, uma teoria de partículas, uma teoria quântica de campos Uhum, numa escala muito grande e tal. uhum, exatamente. Porque é igual eu falei, as cordas se você assume que ela está vibrando de diferentes maneiras, ela vai te dar diferentes partículas, né? Então, uma vibração, sei lá, a corda vibrando no dó te dá um fóton, a corda vibrando no ré te dá um quark.
E é isso aí. Então, se você toma um certo limite com energia pequena, você pode é, esquecer que você está falando de cordas, necessariamente, e você pode montar a teoria como se fosse uma teoria quântica de campos, entendeu? Uhum. Uhum. Então, por exemplo, se você vê uma cordinha vibrando, se você está perto da corda, você vê que ela é um negócio assim ou que ela é um fiozinho. Se você vê de muito longe, o negócio vira um pontinho. Então é como se você estivesse vendo uma partícula tomando esse limite, né? É, Só que o interessante é que você acaba herdando coisas, apesar de você esquecer que ela era uma corda, você acaba herdando informações da teoria de cordas. E isso Tipo pode te assim, ajudar a entender coisas. os modos de vibração acabam virando, sei lá, propriedades que você não Uhum. sabe de onde vem, vamos dizer assim, a princípio. Sim, sim. Você tem simetrias que antes você não imaginaria que você tivesse. Você tem objetos que é, você não conhecia. Por exemplo, é, uma coisa que eu estudo chama teoria de Saber-Witten. E ela começou como estudando uma teoria quântica de campos específica, com umas propriedades específicas lá, com as partículas específicas e tal. É, e aí o que acontece? Você quer, o objetivo desse negócio é você analisar ela num certo regime. Então vamos ver como que essa teoria se comporta quando a energia é baixa. Isso geralmente é algo difícil de se fazer, e aí o Cyber e o Witten, que são caras extremamente incríveis, descobriram um jeito de fazer isso. Um jeito muito elegante de fazer isso. Só que assim, você olha isso do ponto de vista. E para você entender isso, você tem que introduzir objetos matemáticos ou que aparentemente, numa primeira impressão, são artificiais. Tipo assim, é um negócio que aparentemente não tem razão para você considerar, você está pondo aquilo na mão para te dar uma resposta. Entendeu? Só que se você olha essa mesma teoria como se ela tivesse vindo de cordas, ou de M-theory, por exemplo, é, esse objeto que antes era artificial, sintético, ele é uma coisa física, entendeu? E isso te dá insight sobre o que está acontecendo. Então, isso é uma coisa que é interessante. Por isso que é um exemplo de por que que é interessante ver como que uma coisa leva na outra, Pode crer. entendeu? Tipo assim, nesse caso seria estudar que tipo assim, propriedades de teorias de cordas, como diferentes propriedades de teorias de cordas, como é que elas se manifestam num limite onde isso vira uma teoria quântica de campos, tipo, Sim, sim, como é que isso é? exatamente. Você tem, é, igual eu falei, você pode herdar simetrias, e aí você vê que aí você estava analisando o problema de uma certa forma, e aí você, pô, vou formular isso como se ela fosse uma teoria de cordas. Aí você aprende, lá em cordas eu sei que tal propriedade funciona de um determinado jeito. Aí eu uso isso na teoria quântica de campos e te dá algo novo. Então é bastante legal. E útil também. Pode crer. Até, tipo, por exemplo, a gente tem um modelo padrão hoje que não Uhum. inclui gravidade e tal, mas descreve tipo, todas as outras forças. Mas a gente não conhece alguma teoria de cordas que no limite vira exatamente o nosso modelo padrão. Ou a gente sabe. Tipo, N- eu não sei se esses estudos, na verdade, eles também, vamos dizer assim, tentam entender esse limite, vamos dizer. Para tentar Uhum. entender que tipo de teoria de cordas descreve o nosso universo. Sim, sim. Porque é igual. Tem várias maneiras, né, de você, a partir de uma teoria de cordas, pegar uma teoria quântica de campos. Porque cordas é definido em 10 ou 11 dimensões. Então, para Ah, você conseguir alguma coisa que pra gente faça sentido ou que possa é, descrever o mundo, de verdade, você tem que dar um jeito de sumir com 6 ou 7 dimensões. E você pode fazer isso de várias maneiras diferentes, entendeu? Você pode é,
fazer vários origamis diferentes com essa folha de 7 ou 6 dimensões que você começou. E, e acaba que você fazer esse origami, dobrar isso e deixar e sumir com elas, falando assim, a maneira que você faz isso é importante para a teoria quântica de campos que você vai obter no final. Pode crer. Quando tu fala dobrar, é tipo quando tu considera aquelas dimensões compactificadas, tal, tipo Exatamente. dimensão que é a volta em si mesmo e tal. Exatamente, é. Em vez de você ter uma dimensão que é infinita, é como se fosse um tubinho. Um Uhum. cilindro tem 2 dimensões. Você pode ir ao redor dele, você pode ir para cima. Só que se você olha de longe o suficiente, ele parece só uma linha. Então é só uma Pode crer. dimensão. É nesse sentido. Escondeu É, uma das dimensões. enrolou e foi para longe. Então, Ah, pode e crer. Eu não aí tinha pensado isso. nisso. Quando tu tem várias dimensões, meio que tu tem várias formas de fazer essas compactificações. Tipo, é Uhum, um problema, tipo, sei lá, geométrico e tal. exatamente. E aí acaba que você, é, dependendo da maneira que você faz isso, sua teoria quântica de campos vai ter propriedades diferentes. Porque tem coisas, por exemplo, se você faz essa compactificação, né? Se você faz essa compactificação de uma determinada maneira, você pode fazer uma compactificação, sei lá, obediente, bonitinha, careta, e aí você vai preservar muita coisa que você tinha em cordas. Então, várias das simetrias que você tinha antes vão descer para a teoria quântica de campos que você tem. É, por exemplo, se você pega é, você tem supersimetrias e se você só enrola, você tem uma folha de cartolina, se você só enrola ela no cilindro, você vai manter todas as suas supersimetrias, por exemplo. Se você faz de uma maneira diferente, em vez de você dobrar a cartolina para virar um cilindro, você der uma entortada e, sei lá, pegar um vértice no outro, pôr o outro no outro, fazer de uma maneira meio esquisita, aí você acaba não tendo todas as suas supersimetrias que você tinha antes. Então a sua teoria quântica de campos, que vai estar definida nesse espaço, não vai herdar isso tudo que você tinha de cordas antes. Entendeu? Saquei. Então, é importante você saber como fazer para te dar, como descer, né, nesse sentido, como que dobrar as coisas ou tirar os limites de forma a conseguir a coisa que você quer. E pelo menos, ninguém sabe ainda como que faz pra você dobrar cordas para conseguir o modelo padrão. Até Pode porque crer. tem coisa no modelo padrão que tem coisa em cordas que falta no modelo padrão, né? Sim. Então, Quer dizer, por enquanto. isso agora, eu pensei nisso agora que tu falou em supersimetria, né? Porque acho que isso é um Uhum. negócio até polêmico, né? Não sei. Tipo assim, É. supersimetria é uma simetria que a galera queria muito encontrar na Uhum. LHC lá em 2012 e tipo, no limite de energia que eles conseguiram ver, não encontraram Sim, essa supersimetria. Mas isso é um dos ingredientes da teoria de cordas, né? sim, sim. É, você ter uma corda, para você ter uma teoria de cordas que descreva matéria, que são férmions, você precisa de supersimetria. Então, assim, Uhum. se a teoria de cordas está certa, tem que ter alguma coisa de supersimetria no mundo. Uhum. E essa É, supersimetria é aquela simetria que leva férmions e bósons em férmions, né? Tipo, uhum, partículas de força em exatamente. partículas de matéria e de matéria em partículas Isso, de força. Mas aí exatamente. tu falou que, então, a princípio poderia ter tipo compactificações que quebram supersimetria e isso seria um Uhum. motivo para a gente não encontrar, vamos dizer assim, na nossa escala de energia. Pode-se dizer que sim. Porque, por exemplo, se você começa com. Quando você vai. Cordas em 10 dimensões, 11 dimensões. Tá. Então, você tem, por questões técnicas, você tem muita supersimetria. Se você coloca, sei lá, para você ter um pouquinho de supersimetria em cordas,
Isso são vários geradores, então quando você olha num ponto de vista com dimensões menores, isso é como se tivesse várias supersimetrias, entendeu? Hum, E, sei lá, dependendo do jeito que você compactifica, você joga metade fora, hum. entende? Então, é, isso é interessante. Se você considera branas, por exemplo, branas, é, você tem sua teoria de Brana, cordas, aí você Brana é pode falar. tipo. Só pra saber, tipo, Aham, cordas são os objetos unidimensionais, né? Brana seriam objetos mais loucos ainda, isso. tipo, É bidimensionais, uma tridimensionais. folha que fica fazendo assim, tipo uma membrana, ou um cubo que fica mexendo. Igual Pode você tem crer. uma linha, você pega mais dimensões e fala que ele é dinâmico, que ele se mexe, se move, como se fosse uma partícula, entre aspas. Aham. Mas, e, tipo assim, se você inclui eles, você pode também pegar teorias quânticas de campos que estão definidas numa brana, por exemplo, na folha de mundo de uma brana. Hum, Ou seja, é como se você pensasse que o espaço é 10 dimensional, só que a teoria quântica de campos está definida só no espaço que essa brana está descrevendo no espaço-tempo. Só nesse, tipo, você tem uma partícula descreve uma linha, né? No espaço-tempo. Uma corda descreve uma folha. E uma brana vai descrever, sei lá, um volume ou um hipervolume e tal. E você pode considerar a teoria quântica de campos descrito, está contida só nesse volume. Só que aí as branas necessariamente elas quebram metade das supersimetrias, que é uma das supersimetrias originais que você tinha na corda. Então isso já é uma maneira de você perder supersimetria, entendeu? Eu não sei se tem jeito de você perder tudo, ou se isso é interessante, mas é uma coisa que é importante para você conseguir alguma teoria é, que descreva o mundo, você tem que dar uma quebrada nas supersimetrias, por exemplo. pode crer. Isso é fato. Mas assim, é aquele negócio, eu sou, isso não me, sei lá, não é o objetivo principal das coisas que eu faço atualmente, entendeu? Sim, 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 sim. Não é a coisa imediata. Então, você considerar que uma teoria tem muita supersimetria, pô, é muito bom, Show. cara, porque você resolve um tanto de coisa, então é uma ferramenta boa para se ter, se você esquece esse lado, e sei lá, você vai fazer física e matemática. Tem muita coisa em Uhum. matemática que as pessoas descobriram a partir de física. Sim, Porque você põe supersimetria e aí um tanto de conta que você faz fica mais fácil, um tanto de coisa você pode assumir, isso te dá propriedades que você pode resolver e então assim, você considerar teorias supersimétricas, mesmo que não sejam, mesmo que supersimetria não esteja ainda, sei lá, vista, ainda tem seu valor e é um valor enorme. Talvez esse ponto é importante, né? Tipo, antes de tentar entender como que você pode observar teoria de cordas, é bom Uhum. entender a teoria, né? Entender todas as features Exatamente, dela e exatamente, tudo que tu pode encontrar, pode crer. exatamente. Aí, senão, eu não sei, talvez, eu não sei o que as pessoas pensam, mas é aquele negócio, mais ou menos você tá querendo dar um passo maior do que a perna, sabe? Uhum, uhum. Tipo assim, você tá querendo achar um trem muito difícil, é, sem ter noção suficiente do que você tá querendo achar. Pode Ou crer. sem ter noção suficiente do caminho que você tá tomando para chegar lá. Então, e sei lá também, o próprio exercício de fazer isso é interessante. Dá pra ver muita coisa bonita nisso. Aí tu citou essa teoria de Cyber-Witten, que seria tipo Uhum. uma. É um tipo de compactificação? Ou o que que é? Então,
Então, você pode pensar ela de duas formas diferentes. Você pode pensar ela, sei lá, uma teoria quântica de campos em quatro dimensões, que é com, com duas supersimetrias. Isso dá com oito supersimetrias, tá? É, isso não é necessariamente algo que a gente veja no mundo, mas vamos lá, vamos dar o braço a torcer, vamos estudar esse trem. Algum tipo de modelo, beleza. Exatamente, exatamente. É, e ele tem, sei lá, uma força fraca. O Ok. grupo é SU2. Ou qualquer grupo de gauge que você queira. Ou seja, uma força geral. É, aí uma coisa que as pessoas fazem em teoria quântica de campos é estudar o comportamento a baixas energias da teoria. E aí você pode tentar reescrever a ação dessa teoria. A ação é a coisa que você tira as equações de movimento e você lê as forças e as massas e tudo. E você quer ver como que essa ação é escrita a baixas energias, ou seja, como que essa força se comporta a baixas energias, como que quais são as partículas que interessam, como que elas interagem nesse limite. E ele não necessariamente é o mesmo que o limite clássico que se tinha antes. É, beleza. E aí supõe que você tem o vácuo da sua teoria, que, sei lá, você tem uma partícula, um escalar, sei lá, que é um Higgs, e você dá um valor esperado para ele, e aí você tem lá a quebra de simetria que o bóson de Higgs te dá, algo análogo a isso. A partir disso, você olha o que você sabe de teoria quântica de campos, você calcula as coisas e você vê que esse o espaço dos vácuos que você pode escolher está relacionado à ação, entendeu? E o que é uma função que é definida a partir disso. E isso é por Só causa para de entender, supersimetria. quando Uhum. tu fala os vácuos, eu posso pensar que os vácuos são tipo soluções da teoria em baixas energias? É, você tem um potencial, aí você quer. O vácuo é o potencial é zero, né? Então você tem vários, exatamente, você tem várias soluções para esse Higgs que fazem com que o potencial seja zero. Pode-se dizer assim. Tá, tá. É, e aí eles são parametrizados por uma coisa, por uma quantidade. E aí acaba que você está num plano, que você pode percorrer esse plano, e aí você pode estudar como que a teoria muda em determinado lugar do plano do vácuo que você está. Ó, beleza. É, e isso é por causa de supersimetria. Você pode fazer essa afirmação por causa de Uhum. supersimetria. Então, tipo assim, isso é uma coisa que você só consegue por estar requerindo que a teoria tenha essa propriedade. Especificamente Isso. essa de Cyber-Witten. Tipo, Não, ela aí ser então, supersimétrica. então, essa teoria que é em quadrimensões com um grupo de gauge e oito supersimetrias é uma teoria geral. A teoria de Seyberg-Witten Ah, é essa maneira de achar a solução para o regime de baixa energia dela, tá, tá, tá. entendeu? É tipo essa linha de pensamento, como se Entendi. fosse isso. Porque a teoria em si se chama D igual a 4, N igual a 2, Spring-Mills. Beleza. Então, aí você usou a supersimetria e você tem essa propriedade show. Um negócio muito bom que vai te deixar resolver as coisas. Aí você estuda mais como que as coisas funcionam, você vê que em determinados pontos do seu espaço, determinadas soluções para o vácuo,
que você escolheu, o negócio dá pau, tipo, não que dá errado, mas as coisas funcionam de uma maneira esquisita. É, e a partir dessas maneiras que são essas singularidades no seu espaço, você constrói um objeto, você constrói um toro, que é uma rosquinha, e nesse toro tem informação que você é, pode usar para te dar a solução da teoria. Então, assim, é um negócio meio esquisito. Bem Porque você abstrato, né? saiu. Pois é, exatamente. Você saiu do negócio que é físico e chegou num. E aí você tirou, não sei de onde, um toro, aparentemente não relacionado com absolutamente nada. Lógico que ele é relacionado com as coisas porque ele te dá a solução, mas você constrói ele para te ajudar a resolver o problema. Ele não tem nada que, tipo assim, ele está descrevendo não sei o que da partícula e nada disso. Aparentemente ele não é algo físico, entre aspas. Só uma ferramenta matemática ali. É, exatamente. Uma coisa super elegante, eu acho, porque é uma loucura você fazer isso. É, e você resolve de uma maneira muito fácil, uma coisa que seria completamente complicada de fazer. E aí você faz isso e isso te dá a sua solução, entendeu? Então você tem uma teoria física com determinadas propriedades, você roda a maquininha das propriedades, você constrói um toro e desse toro você tira umas contas, você faz uns cálculos e acaba que isso te dá como que a ação da teoria vai ser nesse Pode regime crer. que você está querendo Ele estudar. ele te dá a resposta de como é que é o limite a baixas energias Exatamente. dessa Exatamente. teoria aí. Ele vai te dar como que são as funções que vão reger isso. Como que é a ação que vai reger isso. E beleza, isso é um ponto de vista ah, de teoria de campos. O Lucas até me passou. Aparentemente isso surgiu de cordas, entendeu? Você vê Pode crer. como que isso acontece. E eu vou explicar agora por quê. Mas o primeiro paper que saiu disso é a partir do ponto de vista de teoria de campos. Beleza. Tem outro jeito para você fazer isso, usando teoria de campos, que é você ir lá e calcular na mão mesmo as correções que você precisa para esse limite de baixa energia. Lógico que você não vai calcular as coisas na mão de uma maneira burra, porque é difícil para danar. Então também tem outro formalismo que é do Microsoft que chama Omega Deformation e localização, que você usa e que você calcula o negócio na mão de uma maneira que não é burra e também de uma maneira que é super elegante, que é também sensacional. E as coisas batem. Então, assim, o jeito inspirado, de certa forma, o jeito artificial de criar esse toro, foi checado por uma computação mais direta, vamos dizer assim. Pode crer, pode Então, crer. Eles show. confirmaram que. Ok. O pensamento estava Isso, correto. exatamente. Mas aí, beleza. Aí, então, só que ainda assim, essa curva não está necessariamente explicada. O que que ela é? Então, vamos lá. Se você então, vamos supor que a gente está em cordas. Vamos supor que a gente está, além de cordas, a gente está em M-theory, que é a teoria M. Que, seria tipo aquela generalização da teoria de Isso, que é cordas. o que é, que a cordas é um limite da teoria M, que é outra coisa completamente maravilhosa. Mas enfim, suponha que você está aí. E suponha que você tem uma brana na teoria M, você considera uma brana que Tá, tem cinco dimensões. eu posso pensar Aham. na teoria M como ao invés da teoria de cordas, uma teoria de branas, assim.
Pode ser que sim. Pode ser que sim. Porque também tem Brana em corda, Sim. entendeu? Mas as branas de cordas, elas vêm de branas em Theory. É, Bom, é enfim. porque a gente não sabe ainda o que que é. O que que a gente sabe de M-Theory é o limite. São os limites dela. Não é a teoria propriamente dita. A gente não sabe o que que ela Sim. é ainda. Sabe que existe alguma Então, coisa, mas não sabe o tem que que algum é. negócio ali que tem alguma coisa ali que te dá, que te leva para cordas, por exemplo, e que tá em cima, que é mais fundamental. Uhum. E então se supõe que você tem uma brana nesse negócio com 5 dimensões espaciais. E considera também que e ela está dobrada de uma maneira esquisita, tá? Então, por exemplo, vamos pensar, em theory são 11 dimensões e uma delas é tipo um cilindro. Uhum. E a Brana são 5 dimensões do espaço, né? E ela está nesse, nesse espaço de 11 dimensões de uma determinada maneira e você dobra ela de uma maneira esquisita e específica. Então vamos lá, pensa que você está com uma cartolina e você dobrou ela, você pode dobrar ela assim ou você pode dobrar ela desse jeito, né? E uma da direção continua infinita, não é igual eu tinha falado antes. Então, vamos lá. Então você dobra ela de uma maneira esquisita, de tal forma que você ainda continua com quatro direções infinitas. Como se fosse essa Uhum. direção do cilindro que você não dobrou. Então nessa Uhum. direção você não dobra. Você dobra nas outras, tá? Beleza. Então no final das contas você tem 4 dimensões infinitas, então a teoria quântica de campos que está ali dentro ela é quadridimensional. Porque são as direções infinitas da teoria. E aí, a teoria quântica de campos que você tem é, nessa brana, ela vai ser essa teoria que você estava olhando lá atrás, entendeu? Pode crer. Você recupera ela. E aí, lógico, você pode, sei lá, fazer N configurações dessa brana, fazer várias dobraduras dela diferentes. Aí você pega vários grupos de gauge diferentes, como se você estivesse introduzindo vários tipos de matéria. Beleza. Aí o que acontece? Essa coisa que você dobrou, essas, essas direções que você dobrou, elas vão, elas são exatamente a curva, que é o toro que você tinha lá atrás. Entendeu? Porque elas estão compactadas, o toro é compacto, é uma rosquinha, você não tem nada infinito, não é? Aham. E você dobrou esse negócio e acaba que a forma que você dobrou te dá justamente a curva, que é chamada de curva de Seyberg-Witten, que é esse toro, da teoria que ela está descrevendo, entendeu? E isso é muito bacana, porque você tinha um negócio esquisito que você criou do nada, aparentemente, não é correlacionado com nada, e ele é uma coisa física, porque a Brana é algo físico, se você É algo estiver físico. pensando em M-Theory, entendeu? Sim. E isso é legal. E aí, por exemplo, Ok. isso, como você pensa dessa forma, acaba que uma generalização dessa solução do Seyberg-Witten, dessa, dessa solução, o Witten foi lá e usou isso para generalizar esse tipo de pensamento, esse tipo de solução, para uma classe maior de teorias. Entendeu? Então você pegou uma coisa aqui em teoria de campos. Você sabia que funcionava para uma certa classe de teorias, ou seja, com um certo tipo de força, vamos dizer assim. Só que você não podia falar muito além disso. Para tal tipo de força, sei lá, ele funciona para eletromagnetismo e força fraca. Para 3 força fraca, eu não sei se eu posso fazer a mesma coisa. E aí, usando esse pensamento vindo de M-Theory, você mostra que pode.
entendeu? Pode crer. Porque Então você vai estar sempre, você. você vai estar olhando como já imaginando que aquilo é o limite de uma teoria de Exatamente, cordas com uma brana específica e tal. exatamente. E aí acaba que você tinha uma solução elegante e que você sabia como é que funcionava e você, pô, você chutou o negócio não chutou o negócio, mas você pega aquilo e você fala assim, eu posso usar isso para muito mais coisa, entendeu? Uhum. Então se aprendeu coisas sobre teoria quântica de campos, indo Pode crer. para cordas e teoria M, entendeu? E isso é muito legal, Isso é eu muito acho. massa, porque daí, tipo assim, tu não precisa. Pô, tu não precisou ter verificado experimentalmente uma corda, mas tu já provou então que existe uma relação matemática entre teoria Uhum, quântica de campos e teoria de cordas. Tipo, uhum. E isso te se, se- ensina, e isso te ensina coisas sobre teorias quânticas de campo e te pode, a partir disso, você pode aprender coisas que possam te ajudar a criar, a modelar a teoria que vai descrever o mundo, por exemplo. Uhum. É, bom, é isso. E eu acho muito doido, porque é, são coisas elegantes e que, tipo, são úteis, entendeu? É, Sim. muita gente fala, assim, você tem, o povo critica cordas e tal, mas uma coisa até que o Item falou, a corda sabe muito, muito sobre física para não ter algum valor. Entendeu? Pode Tipo, crer. tem muita física dentro de cordas que você não pôs na mão, que você pode tirar dela. Ela tem muito disso para você falar que ela não é útil, ela não te dá alguma, não tem algum valor para você estudar ela. Na verdade, pode-se pensar assim que propõe um novo mindset de fazer física teórica, né? Uhum, uhum, exatamente, exatamente. E é muita coisa hoje em dia que você, tipo, é muito quente, sabe? É uma área muito ativa, porque é muita, te dá muitos novos caminhos para você enveredar e descobrir coisas. Pode Esse crer. negócio de você subir a dimensão, mexer lá e depois voltar para baixo. Tem uma outra relação entre teoria quântica de campos e teoria de cordas, que é a correspondência da SFT, mas isso é outra coisa, né? Pois é, aí eu não sei muito não. Isso aí, tipo assim, isso é super interessante também, mas eu não é Sim, algo que eu esteja estudando. Eu pretendo, porque eu acho que deve ter, tem como você usar essas coisas que eu tô fazendo nisso, mas sim. É só não é para algo que eu distinguir, porque eu saiba. acho que a DSFT é uma correspondência entre campos e cordas de uma forma mais abstrata, né? Enquanto Uhum, o uhum. que tu estuda, pelo que eu entendi, é uma coisa bem física, né? Tipo, é realmente o Sim, sim. limite quando você olha em É. sei lá, grande escala ou, Uhum, ou altas energias, né? Quer dizer, uhum. baixas energias. É. Você tá, literalmente você tá, eh, sei lá, a DSFT é uma conjectura, né? É, não é nem provável, então. É, não Não que não sei, não sei. seja, não que não seja certo. Não, mas é uma coisa, as pessoas tentam provar. É, Uhum. tipo, tudo indica que seja certo. Ou que pelo menos alguma parte seja certa. Mas você usa disso para pensar. Mas isso que eu falei agora é algo que necessariamente está em corda, sabe? Se você tira de Uhum. cordas, você não tem que, tipo, estar dentro de corda sem ter que assumir nada, sem ter que conjecturar nada. Sim. Não que isso seja melhor do que é, a DSF tem algum grau moral que você possa estabelecer, mas de Tá, forma agora tem alguma. criou-se Não, não, mas é uma. porque. Não, mas é porque se você fala, sei lá, que uma você tem que assumir coisas e a outra não, você pode estar. A pessoa pode entender que uma é moralmente melhor do que a outra, mas é bobagem. Não. É,
E são tipo, equivalentemente interessantes. pelo, tipo assim, então, esse, sei lá, teoria de cybergreeting, posso chamar assim, Uhum, uhum. esse é o, vamos dizer assim, o centro do que tu tá É, estudando. Assim. uhum, E tá, vamos pensar, tipo, o que que além, qual seria, tipo, um próximo passo? Seria o, bom, tu já falou que o item ele já tentou, ou já generalizou, uhum, para eu usar esse pensamento para estudar teorias de campos mais uhum, gerais, olhando, uhum, tipo, fazendo paralelo com cordas, mas não sei, tipo, o que que faltaria, por exemplo? Não sei se isso é uma questão pertinente, mas o que que faltaria para a gente uhum. poder olhar para poder entender, por exemplo, o modelo padrão como um limite de alguma teoria de cordas Ih, específica? rapaz, Acho que falta isso aqui muita é o coisa. passo maior que a perna, né? É, exatamente. Aí é demais. É, Mas sei eu não lá. sei, cara. Tipo, eu pretendo continuar estudando essas coisas nesse sentido, entendeu? Porque não é só, tipo, N equals to superior N meus que você pode relacionar com cordas. Sim. Tem vários outros tipos de teoria quântica de campo que você pode relacionar com cordas. Tem uma classe inteira de teorias quânticas de campos que vem de cordas e de Tipo, fazer essa compactificação. existem várias teorias de campos que ainda que essa conexão ainda não foi feita, presumo. Sim, sim, tem essa chama classe S. Tem uma classe inteira de teorias quânticas de campos e aí, bom, tem tem uma parte enorme delas que a gente não sabe ainda o que é. Que não dá para Uhum. você escrever uma lagrangiana, então é um negócio meio esquisito. É, então tem muita, muito coisa para investigar Pode crer. nisso Ah, mesmo. E o, o lance é indo, tipo, passo a passo, agora, tipo, olhando Uhum. Sim. cada teorias com alguma feature a mais, e aí você vai tentar entender Uhum. de onde é que isso pode vir como um limite, pá. Uhum. Tipo, acaba que isso tudo, mesmo que não, sei lá, acabe não dando numa teoria de tudo, eu acho que é muito improvável que não dê alguma contribuição. Sim, 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 sim. Isso é quase certo que vai dar, mas pode não ser exatamente isso. Mas sei lá, matemática, cara, tem um tanto de coisa em matemática que as pessoas é, descobriram pensando desse jeito. Tipo, o item de novo, o item ganhou uma Fields porque ele descobriu coisas em matemática usando teoria de campos, entendeu? Cara, esse é um negócio que eu não entendo, eu acho louco. É uma loucura, cara, um negócio muito doido. É, se você, se você pega essa que eu falei, essa d equals 4, d igual a 4, n igual a 2 superior a 1 mils, e você dá dá uma mexida nela, chama twist, você dá uma mexida nela, e aí você consegue calcular invariantes topológicos, que são quantidades relacionadas a variedades, que são objetos matemáticos, né, espaços matemáticos mais abstratos, e que você consegue calcular o invariante topológico disso fazendo path integral, calculando o valor esperado de função de correlação. Pode crer. E assim, negócio, coisa que você não sabia fazer em matemática antes, que era complicado, e aí você, pô, calcula uma função de correlação aí que te dá o que você quer. E isso tudo porque você tem supersimetria na teoria, entendeu? Aham. Então, tipo, é uma coisa extremamente frutífera. Extremamente frutífera. Porque isso geralmente acontece em física, né? Você tem problema com simetria, é muito mais fácil de resolver do que um problema sem simetria. Então, você pode usar muito truque.
pode crer. Bom, é, falta 10 minutos pra gente fechar uma hora. Uhum. Caramba, cara, eu falei demais. Fluiu bem. Tipo, não sei se tem alguma coisa que tu gostaria de falar, assim, que, tipo, posso ir puxando, perguntando coisas, mas talvez eu não vou perguntar o que tu acha interessante de falar. É, Ah, eu tô lançando um sobre algum. disco. Eu tô lançando um disco semana que vem. Não, brincadeira, pode É, falar aí. Eu tenho problema de falar coisa da cabeça, é meio perigoso. não, é que eu fico pensando, ó, tipo, tá, então é isso, por exemplo, supersimetria, campos e cordas. Campos e cordas é isso, essa. Você tem tipo assim, teorias de campos, em geral, são limites de teorias de cordas e estudar essa relação é uma Uhum, parada importante. E a uhum, supersimetria, de alguma forma, tipo, tu passou bastante tempo citando a importância da supersimetria. uhum. É, hum, por que a supersimetria é tão importante, facilita tantas coisas, é tão, sei lá. Hum, tá. Você tem. Quando você tem física normal, sem supersimetria, você tem invariância de Lorentz, que é relatividade especial, né? Uhum. Basicamente. Você está no espaço Simetrias do quântico. espaço-tempo e tal. Exatamente. Não é nada, eu não estou falando de nada local, porque, sei lá, vai virar relatividade geral, né? Mas aí você é igual a mudança de referencial, por exemplo. Você pode fazer mudança de referencial, você pode fazer translações temporais e você pode fazer translações espaciais. Uhum. E giros, rotações. E rotações, isso. É, a supersimetria é como se você fizesse, eu acho engraçado até falar isso. Se você age duas vezes com supersimetria, você tem uma translação, como é que chama? Espacial. Espacial. Então é como se fosse uma raiz quadrada de uma translação espacial. É, e ela também, igual você falou, troca férmion por bóson e bóson por férmion. Então troca partícula de força por partícula de massa não, partícula de matéria e partícula de matéria por partícula de força. É, e isso te dá, te constringe muito o tipo de, por exemplo, tudo bem que eu falei que lá tem teorias que não tem Lagrangiano, mas teorias com Lagrangiano te constringe muito o tipo de Lagrangiano que você pode formar. E deixa eu pensar, o que mais? Imagino que essa simetria seja também uma parada natural, que naturalmente surge da matemática, assim. É uma. Não é que ela surge, né? Porque, tipo assim, simetria são coisas que você pede. Sim, sim, sim. E, lógico, a gente nunca considera uma teoria que não tem. Quer dizer, eu não sei da área dos outros, mas. Geralmente, quando você está fazendo teoria quântica de campo, você sempre pede que a teoria seja variante por Lorentz, porque aí também ia ficar longe demais da realidade, sei lá. Uhum. E a gente sabe que invariância de Lorentz é uma coisa que a gente tem no mundo. Que é isso que a gente falou, rotação, translação e pipipipopopó. Aí, a única coisa que você pode fazer para estender isso de uma maneira é, coerente é fazendo esse tipo de transformação, que é uma transformação fermiônica e que o quadrado dá uma translação. Então, tipo assim, você pode, ela não surge necessariamente, Uhum, uhum. mas ela é a única coisa, é a única extensão que você pode fazer, entendeu? Ah, esse é o ponto importante, pode crer. E aí você fala assim, então vamos fazer isso e ver o que que dá, entende? E aí, lógico, Aham. aí tá, aí você pode enfiar não sei quantas supersimetrias que você quiser, mas a partir de um certo número de supersimetrias que você tem, aí você vai ter partículas, sei lá, com spin maior que 2
E aí, tipo assim, a gente acha que não existe partícula maior do que 2, que é uma coisa meio absurda. Então, Uhum. e também não faz sentido considerar, sei lá, 1000 supersimetrias, entendeu? Sim, sim, sim. Então, assim, não Navalha de Ockham. exatamente. Então, assim, não é algo que surge, que você derive, porque você não deriva, igual você não deriva é, variância de Lorentz, Você né? observa. Você pede. Você observa no mundo real e quando você tá modelando a teoria, você põe na Uhum. mão, E é uma coisa né? que está naturalmente encaixada na forma como tu descreve, quer dizer, na matemática que a gente usa, né? Imagina, não sei se tu Uhum. concorda comigo. Como assim? Tipo, simetria de Lorentz é uma parada muito natural na matemática que a gente usa para descrever as coisas no Ah, sim, espaço-tempo. sim, sim. Uhum, uhum. Isso Imagino que vem supersimetria seja dessa vem forma também, também. vem da matemática, sim. Pode crer. Matematicamente é a única coisa que você pode estender. E é quando tu introduz a E, ideia de férmions, tipo, não sei também, tipo, vamos dizer assim, porque a gente, até um tempo atrás, na física nós falávamos em supersimetria, mas ela surge quando tu começa a entender que, tipo, tu tem os férmions, os bósons e tal, não sei, uhum. que são, Não, se eu não me engano, surgiu realmente disso, de como que a gente pode estender a simetria de Lorentz, e aí você fala, o único jeito é esse. pode crer, O que que isso significa para partículas? Significa que você troca bóson com férmio. entendi. E aí, o pessoal lá que mexia com isso na época você podia resolver uns problemas sei lá, do modelo padrão, não do modelo padrão, mas de física de partículas em geral, assumindo que você tinha supersimetria. Uhum. É, e aí fala assim, vamos estudar mais por que que isso acontece. Vamos Pode. estudar mais se a gente assumir que a natureza é, escolheu funcionar assim, entendeu? É uma parada que talvez por Mas ser matematicamente natural, uhum. também ajuda, tipo, É o deixa tudo famoso mais por simples. que não, entendeu? Por que não? Tipo assim, Cara, começou. Aí tem o rolê de você não ter achado ainda, mas isso é. é por isso que fazer física é divertido, né? Tipo, tem muitas Exatamente. questões em aberto. Uhum, exatamente. Bom, ó, falta 2 minutos para terminar, então vou já agora te agradecer, João. Muito obrigado. Esse papo fluiu Obrigado. muito, foi muito legal. Tipo, Obrigado, eu desculpa se eu curti pra falei caramba. demais. Eu achei incrível. Não, obrigado, foi ótimo. Então é isso. Muito Daí, divertido. é, abraço e obrigado, João. Beijo, imagina. Quando Beijo. precisar, estamos aí. Beijo.